Bom dia a todos e a todas. É uma honra, um privilégio ter recebido esse convite da Ampox para fazer a apresentação do conferencista, professor Paulo Sérgio Pinheiro. Nosso programa, eu vou fazer uma breve apresentação. Em seguida, o professor Paulo Sérgio Pinheiro fará a sua conferência e, ao final da sua conferência, nós teremos os comentários do sociólogo e consultor da ONU, Marcelo Dias. O professor Paulo Sérgio Pinheiro é natural do Rio de Janeiro, né? Neto de um marinheiro. Ele deveria ter, em princípio, pensado em seguir a carreira do avô na Marinha, né? Mas ele tinha uma forte inclinação, e ainda tem até hoje, né, para se tornar um diplomata, né? Ele acabou se graduando em Direito na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde foi aluno do professor Cândido Mendes de Almeida, né, um jurista especialista em Teoria Geral do Estado, né? E, através dessa influência, podemos assim dizer, ele se interessou pelas ciências sociais e, particularmente, pela ciência política, né? Ele foi fazer o seu pós-graduação, depois de concluído a graduação na PUC. Ele foi, em setembro de 1967, para a França continuar os seus estudos no Institut d'Études Politiques, que forma, juntamente com a Fondation Nationale de Sciences Politiques, uma instituição hoje conhecida como Sciences Po, né? Concluiu seu doutoramento em abril de 71 na Universidade Paris I, Panthéon-Sorbonne, com a tese O Fim da Primeira República no Brasil, Crise Política e Revolução, 1920-1930. E, simultaneamente ao processo de doutoramento, ele graduou-se também em Sociologia na Universidade de Vincennes. Após a conclusão da tese, aos 27 anos, ele retornou ao Brasil, né, depois de ter sido também aluno e ter frequentado o ambiente acadêmico francês, onde conheceu e escreveu Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Poulantzas e Jean-Paul Sartre, né, que é, aliás, um dos seus pensadores com o qual ele muito tem estudado, né, sempre estudou. Após a conclusão da tese, então, ele retornou ao Brasil e tornou-se professor da Universidade Estadual de Campinas, onde lecionou por 15 anos. Durante esse período, ele teve como objeto de investigação o movimento operário, o comunismo e o fim da Primeira República no fim da Primeira República no Brasil, tendo sido colega de Michel Debrun e Michael Hall, amizade que estimulou também para a pesquisa no âmbito da história e análise de arquivos. Foi da iniciativa dele também, junto com o historiador Marco Aurélio Garcia, que eles fundaram o arquivo Edgar Leinhold, o maior arquivo de história social do continente, né? Em 1981, ele ingressou no Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, onde, em 1987, obteve o título de livre-docente com a tese Repressão e Insurreição, Comunistas, Tenentes e Violência do Estado no Brasil, 1922-1935. Essa fase é marcada por um ligeiro deslocamento no foco de sua produção, desta vez atenta à repressão e violência do Estado contra a classe operária, e, em consequência, uma atenção para o contexto da transição democrática brasileira e as graves violações de direitos humanos. Após 22 anos de docência na USP, ele aposentou-se na condição de professor titular. Ele foi um dos fundadores da Comissão Teotônio Vilela, uma comissão de defesa dos direitos humanos, que teve um papel muito importante na transição e na consolidação da democracia no Brasil. Foi uma comissão inspirada, não é, pelo Grupo de Information sur les Prisons, né, da qual Foucault participou, né, e ela tinha o papel de não só denunciar casos de graves violações de direitos humanos, mas também de propor, não é, políticas de proteção dos direitos, iniciativas para que o Estado pudesse cada vez mais assumir as suas responsabilidades na promoção e proteção dos direitos humanos.
Posso dizer que fundamos juntos, né, em 1987, né, o Núcleo de Estudos da Violência, que é um núcleo que, desde o seu nascimento, buscou e continua, como sempre, aliar o conhecimento científico com a intervenção no debate público, na formulação das políticas públicas de proteção dos direitos humanos. Né? A fonte de inspiração do núcleo, inicialmente foi o Human Rights Watch e o Center for Studies of Human Rights da Universidade de Colômbia, né, com o qual o Paulo Sérgio tinha estreitas relações. Né. Foi um privilégio ter participado desta aventura acadêmica, né, que hoje já tem mais de 30 anos, né, e que tem uma presença, um impacto, não só no mundo acadêmico, mas também no plano das ações políticas de defesa dos direitos humanos, de defesa dos direitos humanos. O Paulo Sérgio também teve uma importância muito grande, e tem ainda, na agenda de questões para o debate e para a investigação no campo das ciências sociais e, em especial, no campo da ciência política. Eu diria, pelo menos, há dois grandes temas, né, além dos clássicos temas sobre a formação da classe trabalhadora, a repressão do Estado, mas um deles é o tema da transição política, né, em que condições o Brasil promoveu a transição e o processo de consolidação da democracia, né, que é um tema fundamental, na qual ele introduziu uma grande atenção para a questão das polícias e o papel das polícias na transição democrática, né? E o outro como se pode falar, o tema dos direitos humanos, né? O Paulo Sérgio introduziu a ideia de que era necessário, para além, né, vamos dizer, dos princípios que regem os direitos humanos, para além vamos dizer, das declarações e de todos os demais documentos que ampliaram a concepção de direitos humanos a partir de 1948, era preciso reunir documentação e era preciso formar pesquisadores com capacidade de analisar os acontecimentos, de entender os processos sociais e políticos que, de alguma maneira, estavam implicados nas graves violações e que permitiam também avanços. Não é? A história dos direitos humanos é uma história que ainda está para ser feita, mas ela já revela que tem avanços e tem recuos. Não é? Isso significa que é preciso conhecer esses processos, é preciso documentar, é preciso, de alguma maneira, tirar lições, não só do aprendizado da ação política prática, mas também da capacidade de reflexão. Né? Paulo Sérgio, poderíamos dizer assim, vem da grande tradição francesa de que pensar é um ato político, e não há ato político que esteja separado do ato de pensar. Né? Daí que pensamento e ação e pensamento são dimensões fundamentais da existência humana e, portanto, da formação da nossa contemporaneidade. Né? Em termos de atuação política, né, ele teve várias funções. Ele foi, em 1984, assessor especial do governador Franco Montoro, em São Paulo. Em 2001 e 2003, foi secretário nacional dos Direitos Humanos do governo Fernando Henrique Cardoso. De 96 a 2009, foi consultor de 3 edições do Plano Nacional de Direitos Humanos, assessorando 3 gestões do governo federal. Em 2010, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou representante da sociedade civil no grupo de trabalho que elaborou o projeto de criação da Comissão Nacional da Verdade, onde atuou ativamente. Em seguida, em 2001, foi nomeado pela presidenta Dilma Rousseff como um dos 7 membros da referida comissão para apurar as graves violações de direitos humanos ocorridas entre 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988. Paulo Sérgio também possui uma notória atuação internacional, promovendo trabalhos para a solução de diversos conflitos. Exerceu cargos na Organização das Nações Unidas, onde também ainda tem vínculos, dentre os quais destaca-se relator especial para a situação dos direitos humanos em Burundi, 95 e 97, relator especial para a situação dos direitos humanos em Mianmar, 98 e 2008,
presidente e membro da Comissão Independente Especial de Inquérito sobre o Timor-Leste, em 2006, presidente da Comissão Independente Especial de Investigação sobre a Síria, 2011, e também atuou como consultor do Comitê Internacional da Cruz Vermelha entre 2004 e 2007. Né? É um dos fundadores da Comissão ARNT, criada em 2019 para a defesa dos direitos humanos, né? Onde ele foi membro fundador e primeiro presidente. Né? A Comissão ARNT, de alguma maneira, ela foi inspirada também no legado da Comissão Teodoro Vilela, que, num dado momento, teve as suas atividades encerradas. Né? E ele também tem várias condecorações, né? E pelos seus trabalhos. Né? E quero dizer, para finalizar essa apresentação modesta, porque eu tenho certeza que a história acadêmica, intelectual e atuação política do Paulo Sérgio é muito mais rica do que essa enumeração de fatos. Né? Dizer que, para mim, foi um privilégio tê-lo conhecido, ter podido trabalhar com ele, aprender, não é? Dizer que muitos dos trabalhos que o Núcleo desenvolveu e que eu mesmo particularmente desenvolvi foram muito inspirados pelas matrizes teóricas e pela agenda de temas que foram sendo debatidos. Então, com vocês, eu passo a palavra agora ao conferencista, professor Paulo Sérgio Pinheiro. Muito obrigado, Sérgio, por essa impressionante apresentação, que me causa um grande encabulamento. Eu queria agradecer o convite do presidente da Ampox, André Botelho, para eu estar aqui nessa reunião, coordenada justamente por meu querido amigo e colega Sérgio Adorno, que coordena a Comissão de Direitos Humanos da Ampox. Eu fiquei muito contente também que meu colega dos tempos do Núcleo de Estudos da Violência, da Comissão Teotônio Vilela, e mais recentemente nas Nações Unidas em Genebra, o Marcelo Daer, que aceitou comentar a minha apresentação. Também sou grato a ele por essa possibilidade. Eu queria, nessa apresentação, sublinhar a aliança da pesquisa em ciências sociais com a proteção e promoção dos direitos humanos. No conjunto dos direitos humanos enunciados na Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos 2 pactos de direitos civis e políticos, e naquele dos direitos econômicos, sociais e culturais, uma indivisibilidade. E apesar de haver 2 pactos, mas isso se deve muito à divisão, naquela época, nos anos 60, do mundo capitalista e do campo socialista. Mas, na verdade, todo esse elenco de direitos é indivisível. Esse elenco remete justamente para a interdisciplinaridade das ciências sociais, para que o trabalho científico, com rigor metodológico, assegure a construção para as agendas específicas do movimento de direitos humanos. Se olhar para trás, desde que entrei na universidade, como Sérgio generosamente descreveu, como pesquisador e professor, eu posso indicar algumas etapas principais, com limites imprecisos, pois uma começa quando a precedente não foi concluída e cada nova fase se baseia na anterior. Um pouco para caracterizar essa permanente mudança, eu selecionei uma frase do Príncipe de Salinas, no Gato Pardo, o Leopardo, que o Leopardo é como a Bíblia, serve para citações de toda a natureza. Mas diz o príncipe: vivemos numa realidade móvel a qual procuramos adaptar-nos como as algas que se quebram sobre o ímpeto das ondas do mar. Nessa permanente mudança e adaptação, essa frase eu acho que é uma boa descrição da minha experiência. Na primeira fase, tratei da Primeira República no Brasil e nela as classes trabalhadoras. Ainda nos anos 1970, no Brasil, várias correntes formadoras do movimento operário, como a anarco-sindicalista, a socialista, foram subestimadas, o que contribuiu para que se perdesse a riqueza da experiência
dos primeiros militantes operários nas primeiras décadas da República, fazendo com que o real concreto desaparecesse sob o peso de esquemas. O esforço da pesquisa, iluminada pelo objetivo de rever mitos e desmontar as dissimulações, foi acompanhada da busca por reconstruir uma documentação não disponível para os pesquisadores brasileiros. Foi quando o Sérgio mencionou o Michael Hall, um grande historiador da classe operária, da Unicamp. Aí fundamos o arquivo Edgar Lowenhoff, depois com a companhia do Marco Aurélio Garcia. Para os que irão viver depois, eles não vão entender nada. Como que uma universidade do estado de São Paulo, a Unicamp, compra o maior arquivo anarquista disponível no Brasil e talvez no mundo, do que diz respeito ao Brasil, que é o arquivo Edgar Lowenhoff. Tudo isso com o dinheiro da FAPESP, em plena ditadura. Nós tínhamos muito receio. Nós fizemos, naquela época, microficha, fizemos uma cópia em microficha que o Michael colocou numa caixa no Citibank e outra que nós depositamos no Instituto de História Social em Amsterdã, caso invadissem esse arquivo, que não era absolutamente se excluir. Em seguida, alarguei o foco dos militantes da classe operária, para a classe operária como um todo, e logo para o conjunto das classes populares. Aqui, a partir de 1961, depois do meu doutoramento na Sciences Po em Paris, me dediquei a pesquisar e analisar a feroz e constante repressão que o Estado brasileiro dedicou em todo o período republicano à maior parte da sociedade. Ao desvendar, através da pesquisa, e intervir publicamente sobre os direitos humanos das classes populares, eu creio que a minha prática ecoava Sartre nas conferências que ele fez em defesa dos intelectuais em Tóquio, entre outubro e novembro de 1966. E ele mostra qual era a possibilidade de um verdadeiro intelectual. Abro aspas, a única possibilidade real de tomar um ponto de vista distanciado quanto ao conjunto da ideologia dominante é de se colar ao lado daqueles cuja existência mesmo a contradiz. Fecho as aspas. Dizendo isso, eu penso numa figura como o padre Lancelotti, que é exatamente o que ele faz, colado ao lado das classes torturáveis, como chamava o Graham Greene. Na grande sala da Sorbonne, numa noite em maio de 68, nos acontecimentos na Revolução dos Estudantes, ouvi Sartre completando a fala anterior. A nossa esperança somente pode vir daqueles que não têm nenhuma esperança. E esse foi o lado também que tanto a Comissão Teodoro Vilela, como eu vou dizer, e o Núcleo de Estudos da Violência tomaram partido dos que não têm nenhuma esperança. A partir desse momento, o Estado passou a ocupar a centralidade nas minhas pesquisas. Como Max Weber disse numa conferência em 1918, que todo mundo deve ter lido aqui, todo Estado está afundado na força. A força não é o meio normal ou único do Estado, mas é o meio específico do Estado. A relação entre o Estado e a força é extremamente íntima, o que lhe permite formular que o Estado é uma comunidade humana que detém com sucesso o monopólio do uso legítimo da força física sobre um território dado. Definição que todos cientistas políticos ficam sabendo desde o primeiro ano. Para tanto, o Estado tem à sua disposição especialistas autorizados a usar a violência física para impedir que todos os cidadãos usem a violência. Eu dou o exemplo contemporâneo das polícias militares. Hoje, sob o risco de se indisporem de rebelião em relação aos governadores do Estado. É isso que está acontecendo no Brasil nesse dia que eu estou falando aqui com vocês. Em contrapartida, esse monopólio da violência, como mostrou Norbert Elias, está imbricado com o monopólio fiscal, que permite a um Estado desenvolver políticas públicas. Eu me lembro que o primeiro manual que eu tive na França de introdução à ciência política tinha justamente na capa a figura do deus Janus Bifronte, do qual, de um lado, está a violência e do outro,
a possibilidade da construção da segurança, como se dirá no século XX, das condições de bem-estar da população. O ponto crucial, e aqui eu sigo Norberto Elias, é o equilíbrio entre as duas funções do monopólio da violência. Sua função para os que controlam o Estado e para os membros da sociedade, portanto, o grau de pacificação interna. Um dos autores clássicos, justamente o Marcílio de Pádua, o título tinha o defensor da paz, o defensor pacis. Esse almejar a pacificação na sociedade é certamente uma das objetos do Estado. É nesse campo contraditório, e isso é importante, que a luta pelos direitos humanos transcorre. Não há possibilidade de isolar a luta pelos direitos humanos da política. Onde está o Estado, está a política. Onde está a política, está o monopólio da violência física e a questão, a face dadivosa das políticas sociais, como se diz hoje. Os casos de graves violações de direitos humanos, na maior parte dos países do mundo contemporâneo, indicam que nenhuma pacificação imposta pelo monopólio da violência física do Estado é completa. Isso é impossível, é uma missão impossível. Foi nesse período de pesquisa sobre a violência ilegal do Estado que ajudei a criar a Comissão Teotônio Vilela de Direitos Humanos, que seria a futura CTV. Em fevereiro de 83, houve uma rebelião no manicômio judiciário Franco da Rocha. Policiais militares invadiram o hospital-prisão e mataram 9 internos e um funcionário. Me liga o Fernando Gabeira do Rio, perguntando, não vamos fazer nada? Aí eu ligo para o Severo Gomes, antigo ministro no governo militar e futuro senador do MDB na oposição. E o Severo me diz, eu vou falar com o Teotônio Vilela. Talvez muitos daqui não façam ideia de quem era Teotônio Vilela. Teotônio Vilela era um ícone da transição, um ícone dos direitos humanos. Ele foi presidente da comissão que desvendou o estado das prisões políticas durante a ditadura. É uma figura absolutamente formidável. E, como eu disse, era ainda a ditadura. Nós entramos no manicômio e devassamos aqueles horrores e publicamos um relatório na terceira página da Folha de São Paulo, que foi o manifesto fundador da comissão. Animávamos muito, como lembrou generosamente o Sérgio, a experiência do GIP, o Grupo de Informação sobre Prisões na França entre 1970 e 71, fundado por Michel Foucault. Eu contei ao próprio Foucault, do qual o Sérgio é muito maior estudioso do que eu, sobre a iniciativa da Comissão Teotônio Vilela, sentado em torno de uma mesa na casa de meus saudosos colegas da Unicamp, o sociólogo Plínio Dentes e a antropóloga Marisa Corrêa. Foucault contou-me com entusiasmo como funcionou o GIP, sem poupar dificuldades e resistência. Dali a pouco, uma outra visita a ele, falamos no Rio de Janeiro para contar de novo como estava a Comissão Teotônio Vilela. Para desvendar o funcionamento efetivo das instituições totais, eu nunca deixei de ouvir um escritor polonês que se chama Artur Medesiek, que diz o seguinte: a miséria está perto, do lado de fora da sua janela, mas isso não afeta você diretamente. Dorme. Então, uma pessoa ouve, mas não ouve o grito de socorro. A pessoa não percebe que a violência está ocorrendo. Ela vai perceber tudo quando tudo está acabado. Tarde demais para fazer qualquer coisa. Heroísmo é, antes de tudo, a coragem de ver a tempo. Essa frase, eu sou atraído por ela porque a expressão de arbítrio mais longínqua da minha vida, eu devia ter 8 anos ou 9, e eu vejo do terceiro andar da casa da minha avó, na rua, um homem sendo enfiado num porta-malas de um carro. Essa foi a visão primeira que eu tive do que é a injustiça. Enfiar alguém na mala. Coisa que a máfia e a polícia faz de uma maneira totalmente costumeira. Mas aos 9 anos eu não sabia que era assim.
Desde minha estada na Escola de Relações Internacionais, na Columbia University, em 1985, a convivência com meu saudosíssimo amigo e colega, o cientista político, o grande cientista político Alfred Stepan, meu interesse se encontrava na transição política da ditadura militar para o governo civil, na consolidação democrática e a continuidade autoritária, temas que foram tratados pelo núcleo. Era um momento extraordinário. Nós tínhamos um seminário, Stepan e eu, que eu chamava Missa Solene, que na minha infância a Missa Solene tinha 3 padres, era tarde, maravilhosa, e uma quantidade enorme de alunos que nós discutimos mais entre nós do que os alunos. E todo mundo que passava, todos os brasileiros que passavam por Nova York, nós convidávamos. Então, tivemos a Maria do Carmo Campelo de Souza, que o Marcelo e Sérgio se lembram, o Eduardo Mulaert, que foi meu companheiro em Paris, e depois assessor especial do governador Montoro, o futuro ministro das Relações Exteriores, Rezec, um grande advogado de Garda Silva Bueno. E aqueles alunos assistiam aquilo com enorme perplexidade. Mas, para mim, foi uma ocasião extraordinária de mergulhar no tema que eu estava sendo apresentado da transição política. Ficava claro para mim também, e para todo mundo ali que participou, que a transição para o governo constitucional e civil não implica que, daí em diante, a democracia será estabelecida, ou que o Estado de Direito será plenamente implementado. E nós passamos a repetir, Sérgio e eu, a mantra: o fim da ditadura não é necessariamente o começo da democracia, como várias análises de colegas cientistas políticos deixavam crer, que você punha abaixo as instituições políticas da ditadura, criava outras e a democracia estava instalada. Como nós sabemos até hoje, não é assim. Naquele momento, a maior parte das análises da transição se limitavam aos procedimentos políticos, deixando de lado a questão clássica, central, como eu mostrei aqui, da teoria política, do monopólio da violência física legal do Estado. Eu devo dizer que o núcleo de estudos da violência, se tivesse dependido do Departamento de Ciência Política da USP, ele não teria aceitado. É claro que colegas e amigos como Vefor, saudoso Vefor e Álvaro Moisés apoiaram a iniciativa, mas uma maioria dos colegas achavam que a violência não era tema para a universidade. E foi o Sérgio que salvou essa nossa iniciativa, juntando o Departamento de Sociologia, que entendeu muito mais do que o meu Departamento de Ciência Política, que a violência é um tema clássico das ciências sociais. O desenvolvimento do tema da violência e da continuidade autoritária ganhou um grande impulso em 87, como também disse o Sérgio, com a criação do Núcleo de Estudos da Violência. O núcleo, o Sérgio disse isso, eu queria que fosse Centro de Estudos sobre os Direitos Humanos. Chamou núcleo porque, naquela época, a reitoria da USP criou núcleos de pesquisa. Mas nós íamos brigar com a Faculdade de Direito. O que o Departamento de Sociologia e de Ciências Políticas tem a ver com direitos humanos? Era uma coisa muito longínqua. Se já era nova na Faculdade de Direito, onde os precursores no século XX, muito depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 48, Fábio Conde Comparato, Dawn Dallari ensinavam um seminário precursor de direitos humanos. O objetivo principal do NEV-USP, como o BB foi chamado, era estudar os obstáculos para a efetiva implantação do império da lei e a persistência das violações dos direitos humanos em um governo democrático. Essa missão no NEV, e eu vou dizer isso, já estava escrito, não foi depois da generosíssima apresentação que o Sérgio fez de mim, não estou trocando confete, já estava escrito isso, e o Marcelo, que leu antes, leu isso também. Sem a parceria com o Sérgio Adorno
esse núcleo jamais se teria consolidado. Sérgio reúne as pesquisas, Sérgio reúne as qualidades notáveis como intelectual, universitário e sociólogo. Professor dedicadíssimo, pesquisador incansável, pensamento original e uma paciência extraordinária comigo. Sem o Sérgio, eu não teria feito a quantidade maior das coisas que eu fiz. O meu percurso nas ciências sociais é um percurso de zigue-zague. O do Sérgio, não. O do Sérgio é de uma linearidade de construção perfeita e clara. Por isso, eu quero renovar publicamente aqui na Ampox, o André Botelho, onde vão estar 3 mil participantes olhando, então eu queria deixar muito clara essa minha dívida com o querido Sérgio Adorno. Mais tarde, meu mestre Michel Debrun é uma pessoa absolutamente extraordinária. Veio como técnico da Unesco no Brasil, foi um dos intelectuais do ISEB, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, no Rio de Janeiro, e depois veio para Campinas. Ele detestava Paris, ele era de Toulouse. Então, todos nós chegando de Paris maravilhados, o Michel Debrun era uma ducha de água fria no nosso entusiasmo, uma figura extraordinária, que tem um grandíssimo livro sobre Antônio Gramsci, que ele não publicou em vida. Ele me dizia: Paulo, eu não sei mais o que é Gramsci, o que sou eu. Mas, graças à mulher de Michel e eu fizemos um complô, e esse livro foi publicado pela Unicamp. Eu recomendo vivamente que vocês leiam isso. Ninguém explicou melhor o debate da estrutura e da superestrutura na sociedade do que o Michel. Ele também tem um livro formidável sobre a conciliação e outros estudos. Devo dizer que eu também publiquei A Força. É maravilhoso para pensar nos últimos anos da transição para a democracia no fim da ditadura. Mas Michel, então, nos dizia que nós fomos capazes de construir um objeto de trabalho, a violência e os direitos humanos. Para Debrun, todo o esforço da universidade, além da pesquisa, produção científica e ensino, a universidade, no seu conjunto, num contexto de consolidação da democracia, tem de fazer, às vezes, de um intelectual orgânico coletivo, capaz de enfrentar e propor contribuições para problemáticas como a violência, a destruição ambiental e o sistema de educação. Se isso valia para o começo da consolidação, vale muito mais hoje para o retrocesso sesquipedal que nós estamos tendo no Brasil com o governo de extrema-direita. Então, desde 93, passei a dedicar boa parte do meu trabalho nas organizações internacionais, tanto no sistema ONU como no sistema interamericano. Somente tive condições de assumir as obrigações, isso é o depoimento que eu dou para os alunos de ciências sociais, graças ao meu aprendizado em ciências sociais e às inúmeras pesquisas infindáveis do Neves, que, por sua vez, até hoje moldam e abastecem um ativismo em direitos humanos. Preparei um relatório sobre violência e pobreza, junto com a Malak Popovic e Túlio Kahn, que eram do núcleo naquela época, para a Conferência Mundial de Direitos Humanos em Viena, em 93. E, a partir de 95 até o presente, desempenhei vários mandatos de proteção dos direitos humanos. Na Comissão de Direitos Humanos, e depois de 2006, onde a comissão teve um certo upgrade, no Conselho de Direitos Humanos, em países como Burundi, Mianmar, Togo, Timor-Leste, e desde 2011 sobre a Comissão Independente da ONU sobre a Síria, que eu coordeno. Assumi também mandatos temáticos, como o Relatório Mundial sobre a Violência contra as Crianças. Um dos mais influentes participantes foi propriamente o Marcelo Daia, que era o interlocutor preferido dos embaixadores que nós tínhamos que tratar em Nova York. E depois os princípios sobre a restituição de habitação e propriedade para refugiados. Não fui eu que dei o nome, mas esses princípios se tornaram o espinheiro
Principles, princípios Pinheiro, de muita validade nessa questão de restituição de bens para refugiados. No sistema interamericano, fui membro e relator dos direitos da criança da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, em Washington, de 2003 a 2011, onde também tive a satisfação de conviver um ano como Marcelo, que estava como estagiário e investigador. Na realização dessa missão, na pesquisa e na intervenção no debate público, o NEV não hesitou em contribuir para a capacidade dos governos de fortalecerem a defesa dos direitos humanos. Por exemplo, quando o Brasil decidiu cessar a atitude negacionista das violações de direitos humanos, e, como vocês sabem, a Graça tem caminhos insondáveis. Quem formulou isso pela primeira vez na ONU, do pódio da Assembleia Geral da ONU, foi o presidente Collor, que leu um discurso maravilhoso feito por um amigo meu chamado Gelson Fonseca, mas foi o Collor que assumiu. A soberania não pode ser um escudo de proteção para as violações de direitos humanos no Brasil, e obrigou a todas as embaixadas a receberem, que não faziam desde a ditadura, as ONGs, as organizações de defesa dos direitos humanos. E aí nós preparamos os relatórios para os pactos de direitos civis e políticos, depois o pacto dos direitos econômicos, sociais e culturais, e também sobre a Convenção da Tortura. Houve um embaixador recentemente falecido que teve horror que o núcleo fizesse isso, o embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima. Mas quem nos convidou isso, eu tenho que dizer, foi o ministro Celso Amorim, durante o governo Itamar. No mesmo sentido, no momento em que a ONU, em Viena, recomendava os Estados a fazerem planos de ação para tornar mais efetiva a ação dos governos na proteção dos direitos humanos, o NEV, em parceria com o governo brasileiro, prepara os 2 programas nacionais de direitos humanos, o PNDH-1 e o PNDH-2. Eu queria homenagear aqui uma figura absolutamente extraordinária, que era um grande cientista político, meu aluno em Colômbia, mas não foi por isso que ele era um grande cientista político, e que foi o principal relator dos 2 PNDH-1 e o 2. No 3, eu só participei como do ministro Paulo Vanucchi, meu querido amigo e colega, do PNDH-3, que tinha sido feito por Vanucchi. Ao participar de um debate sobre os PNDH, meu amigo e colega Michel Levy, que Sérgio Adorno conhece muito bem, então professor da Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais, onde tanto o Sérgio como eu também demos aula, em Paris ele reconhecia que colaborar com o governo para fortalecer os direitos humanos é algo que se pode fazer sem renunciar em nada quanto aos princípios que norteiam os direitos humanos. Ele não tinha nenhuma simpatia pelo governo naquela época. A construção dos direitos humanos diz respeito à essência mesma do Estado democrático e independe dos governos ou partidos políticos. É outro mantra que nós também repetimos na nossa intervenção do núcleo. Não interessa o partido do governo. O que interessa é a constitucionalidade democrática. Então, durante os 30 anos de governos constitucionalmente democráticos, desde o presidente Sarney, desde a presidenta Dilma Rousseff, nós colaboramos inclitamente, decididamente para a política de Estado de direitos humanos. Isso só foi rompido com o governo golpista do presidente Michel Temer, que um dos atos primeiros foi liquidar o Ministério de Direitos Humanos, que nós levamos 30 anos para construir. O próprio Zé Gregório dizia: levamos 30 anos para construir a presença dos direitos humanos no Estado e no governo brasileiro, e numa canetada o Michel Temer liquida. Foi muito triste. E, em seguida, nós não podíamos prever o pior, e o pior veio com a eleição do atual presidente de extrema-direita. Eu acho que extrema-direita é até uma expressão soft para descrever esse presidente. E daí começou o desmantelamento, a promoção, defesa e gozo efetivo dos direitos humanos, assumindo proporções épicas. Hoje temos uma ministra, que ela é ministra contra os direitos humanos, que está fazendo uma revisão
do BNH3 por uma comissão chapa branca, só com funcionários do Estado. Não existe a sociedade civil. Para esse governo de extrema-direita, a sociedade civil é inimiga. Isso não ocorreu. Não que nós fôssemos amiguinhos de todos os governos do presidente Sarney, que sempre que eu encontro, eu digo: presidente, eu não esqueço que o senhor assinou a Convenção contra a Tortura em 1985. Paulo, você também não deve esquecer que eu assinei também o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que os militares também não tinham assinado. Então, todos os presidentes, nós colaboramos. Não quer dizer que nós não deixávamos de criticar. Criticamos do mesmo jeito, mas podíamos colaborar porque era um Estado que se assumia na política de Estado de Direitos Humanos. Os projetos que compõem a pauta conservadora, eu diria neofascista, evidenciam um trabalho gradual e seguro de desmonte das conquistas dos direitos estabelecidos sob a égide da Constituição de 88. Eu já estou terminando. Os alvos dessa operação de retrocesso são amplos e diversos. Direitos das crianças e adolescentes, maioridade penal, redução de idade para o ingresso no mercado de trabalho, que os anarcossindicalistas, nos anos 1900, tinham lutado para que as crianças não pudessem trabalhar. Flexibilizar, que significa adoçar a definição do trabalho escravo. Lembre-se que, pela primeira vez na República, quem tratou da repressão ao trabalho escravo foi o presidente Fernando Henrique, depois do trabalho de uma comissão presidida por um grande amigo nosso e do Sérgio, colega, o professor José de Souza Martins, que foi criado o grupo executivo de repressão ao tráfico forçado, era Gertraf. Não é? Isso está ameaçado de ir para o lixo. A revogação do estudo do orçamento, criar obstáculos para a demarcação de terras indígenas e a restrição e punição de manifestações políticas. Né? Esse governo que teve a pachorra de me meter, desculpa, vou falar de mim mesmo, numa investigação antifascista. Esse ministro, como se diz, evangeliquíssimo, que está sendo apresentado para o Supremo Tribunal Federal, teve a constrangimento do Fernando Gabeira, meu velho amigo, que do Globo em Pauta, disse para o ministro: mas o ministro não se sente um pouco constrangido de abrir essa investigação sobre 4 professores, dos quais está o professor Paulo Sérgio Pinheiro? E eu asseguro ao senhor, ele não tem nenhum perigo, ele não tem nenhuma periculosidade. É esse o governo que está enviando esse homem para o Supremo Tribunal Federal. Por que motivo, e eu estou terminando, por que motivo 1/4 da população brasileira aliada à plutocracia, quer dizer, o alto empresariado, que agora está um pouco se distanciando, e ao empresariado, apoiou o desmonte dessa política de Estado de Direitos Humanos? A meu ver, no Brasil, 3 fatores principais aqui expõem a incompletude da democracia vislumbrada na Constituição de 88. O racismo, a desigualdade e a violência ilegal do Estado, compondo no seu conjunto um estado de coisas inconstitucional. O Brasil é um país racista. Os governos democráticos, em 30 anos de plena constitucionalidade, não conseguiram debelar, apesar das políticas afirmativas e cotas raciais, o apartheid que prevalece em todos os estados, em todos os espaços da vida dos negros. Atualmente, 53% da população. Os governos democráticos, apesar de terem retirado milhões da extrema pobreza, não conseguiram efetivamente tornar menos desigual a sociedade brasileira. O Brasil fica somente atrás do Catar, o 1%, que controla 28% da renda. A Oxfam, no relatório recente, demonstrou que a fortuna dos 6 maiores empresas no Brasil controlam a renda de 100 milhões de brasileiros, quer dizer, a metade. E, por fim, a questão da violência ilegal contra os cidadãos continua a estar presente. Quer dizer, os governos democráticos não foram capazes de eliminar o extermínio dos suspeitos, dos civis, perpetrada pelas polícias militares, especialmente em São Paulo e no Rio, que nos fazem campeões mundiais dessa violência ilegal.
Mais do que nunca, a atenção sistemática da universidade para a conjuntura presente e para ações articuladas com entidades de direitos humanos é crucial. A universidade tem de se manter no estado de alerta para prevenir e impedir a escalada do autoritarismo e da violência. Isso faz parte do meu manifesto Unpox. Tem que aproveitar esse momento. É necessário que monitoremos todas as medidas tomadas para atacar a universidade e a sociedade civil, para restringir as liberdades públicas e enfraquecer o Estado de Direito. Pois, afinal, o Estado de Direito é o indicador que revela na prática como funciona a ordem constitucional e contribuirá para impedir retrocessos na proteção dos direitos humanos. Com essa intenção, em fevereiro de 2019, depois da posse do governo de extrema-direita, constituímos a Comissão A de Defesa dos Direitos Humanos, que incorporou, como disse o Sérgio, a experiência da Comissão Teotônio Vilela. E lá estão Zé Gregório, Zé Carlos Dias, a Manuela Carneiro da Cunha, Oscar Vilhena Vieira, o Belisário dos Santos Júnior, enfim, e a Margarida Genevois, que é a nossa presidente de honra. E o que eu queria dizer é o seguinte: nós decidimos fazer um lançamento e achamos que não ia ninguém. Primeiro pensávamos num auditóriozinho de 60 pessoas, depois deixamos na sala do estudante, que cabiam umas 200 pessoas. Vieram mais de 1.000 pessoas, e o Sérgio não podia entrar. Eu vi o Sérgio na porta, porque já tinha uma multidão dentro da sala. Isso é um sinal da ansiedade e da preocupação com a aniquilação dos direitos humanos nesse governo de extrema-direita. Diante dessa ofensiva, e eu termino, contra a nossa constitucionalidade e contra direitos arduamente conquistados, entendemos ser necessário defender as exigências e regras da democracia e nos pronunciar, desde a universidade, sobre esses projetos de legislação francamente regressivos, que se referem, muito deles, aos temas e áreas de investigação do Núcleo de Estudos da Violência da USP e de outros núcleos de pesquisa da universidade. Esse desmonte de direitos agride diretamente nossas convicções e valores democráticos, as convicções e os valores democráticos de todos os participantes dessa reunião da Unpox. Uma luta diária deve emergir, pois permanente deve ser a defesa da democracia, dos direitos e das liberdades. Muito obrigado. Bom dia, bom dia a todas e a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a oportunidade de integrar essa mesa e participar da Unpox. É uma honra e uma alegria muito grandes poder comentar a apresentação do professor Paulo Sérgio e ainda por cima numa mesa coordenada pelo professor Sérgio Adorno. Eu fui aluno dos dois no curso de Ciências Sociais da USP e também comecei a trabalhar com os dois, fazendo iniciação científica com o professor Sérgio no Núcleo de Estudos da Violência e atuando na Comissão Teotônio Vilela ao mesmo tempo. Foram os meus anos fundamentais de formação e são, até hoje, a minha referência em tudo aquilo que eu faço aqui de longe do Brasil. Eu tive a enorme sorte de trabalhar nos últimos quase 25 anos bem perto do professor Paulo Sérgio, primeiro no Brasil e principalmente fora dele, na Comissão Interamericana e na ONU e na Unicef. Eu acho que foi por isso que eu ganhei essa responsabilidade e essa oportunidade. A minha perspectiva aqui, então, é de um cientista social que saiu do Brasil e da universidade, mas que continua ligado a esse universo pelo trabalho dos mecanismos internacionais de proteção aos direitos humanos. Como escutamos já na introdução do professor Sérgio Adorno, só de descrever e escutar a trajetória
do professor Paulo Sérgio, das 1001 atividades que ele começou dentro do Brasil e fora dele, das redes de relações que ele criou e construiu, a importância das contribuições das ciências sociais e da ANPOX aos direitos humanos e desse esforço agora ficam tão óbvias. O que importa já foi dito pelos dois, mas eu vou usar o espaço só para reforçar algumas ideias que eu acho que são fundamentais nesse momento atual tão difícil que o Brasil e o mundo estão vivendo. O primeiro ponto que eu acho fundamental é o papel central que a pesquisa, e principalmente as ciências sociais, têm na sustentação de todas as agendas de direitos humanos do Brasil e do mundo. A trajetória do professor Paulo Sérgio nunca deixou de incluir essas duas pontas. De um lado, o engajamento dentro da comunidade acadêmica, multidisciplinar, com um constante diálogo permanente fora dessa comunidade, também sempre inclusivo e inovador. O professor Paulo Sérgio faz parte de uma geração pioneira que viu surgir não só novas formas e áreas de pesquisa, mas também novas formas de organizações sociais, de movimentos sociais. O movimento em defesa dos direitos humanos depende profundamente dessa ponte. Depende do rigor e da consistência do trabalho acadêmico, da independência do pensamento crítico. Mas ele também só existe quando esse trabalho crítico se faz acompanhado de um esforço genuíno de diálogo, um diálogo permanente, aberto, com a mais ampla gama de atores e organizações políticas. A trajetória do professor Paulo Sérgio é um reflexo genuíno disso. Segundo ponto que eu queria destacar é a contribuição que a trajetória única que o professor Paulo Sérgio teve, que como ela reflete também o lugar central que a América Latina e o Brasil desempenham na formação da pauta dos direitos humanos no mundo. Os avanços e os retrocessos na construção da democracia, as profundas desigualdades fazem e continuam a fazer, infelizmente, a América Latina e o Brasil uma espécie de observatório privilegiado e um laboratório de ideias que pautam a agenda mundial. Os desafios que o professor Paulo Sérgio descreve nas pesquisas e nas diferentes iniciativas que ele descreveu aqui da trajetória refletem esses temas globais, a compreensão da desigualdade, do racismo, das suas muitas manifestações, capturar as dinâmicas dos movimentos sociais e como eles rompem os espaços autoritários, entender a violência e as alternativas para se transformar a atuação das forças de segurança pública, do sistema de justiça, avaliar os impactos de políticas públicas na promoção e no bem-estar social. Os mecanismos de proteção dos direitos humanos na ONU ou nas organizações regionais como a OEA, ou mesmo os mecanismos nacionais, eles são todos beneficiários diretos dos trabalhos acadêmicos, dos esforços de pesquisadores das áreas de ciências sociais, tentando tratar exatamente desses desafios. Claro, adicionando ao debate acadêmico as lentes do direito, principalmente, e enfatizando a construção de políticas públicas. Mas a base do nosso trabalho, avaliando a situação dos direitos humanos, sublinhando as violações, e será sempre fundamentalmente dependente do pensamento crítico, que tem nas ciências sociais e nessa experiência brasileira bases muito importantes. Mas tem um outro ponto que eu acho muito importante, que é o senso de urgência. A fala do Sartre, que orienta a trajetória do Paulo Sérgio, de se aproximar aos sem esperanças, vale especialmente hoje, principalmente pelo senso de urgência que ela traz, e a necessidade também, como ele se refere, do se ver a tempo, notar a tempo. Quando eu escutei essas falas, eu lembrei imediatamente da minha própria experiência, começando pelas prisões no Brasil, junto com a Comissão Teotônio Vilela. Eu lembrei também de uma fala do Padre Agostinho, um dos enormes companheiros de luta do Paulo Sérgio Pinheiro, que foi homenageado por ele recentemente pelos 90 anos de uma trajetória exemplar. O padre, num dos depoimentos que ele deu sobre a criação da Comissão Teotônio Vilela, junto com o Paulo Sérgio Pinheiro e tantos outros intelectuais e ativistas, ele sintetiza muito bem. Ele diz:
depois de uma das visitas, das primeiras visitas que eles fizeram, nenhum de nós deve ter saído ileso. Depois de ter visitado e mergulhado no submundo das prisões, ninguém é ingênuo. Depois de ter transitado no meio de torturados e torturadores, onde os supostos criminosos de ontem são as vítimas de hoje. Essa atenção aos sem esperança, as contradições das injustiças que se sobrepõem e são acumuladas, vale mais ainda num momento como o atual, onde a falta de esperança é também uma marca para todos os movimentos sociais em tantas partes do mundo. Quando vivemos esses retrocessos tão rápidos e violentos como o que se vive no Brasil, lá embaixo, nas camadas mais marginalizadas, as consequências são sempre muito rápidas e implacáveis. Então, esse senso de urgência, ele é fundamental. Por isso, essa discussão hoje é tão oportuna. Depois de quase 3 décadas, que parecia haver uma certa convergência no avanço das agendas de direitos humanos e desenvolvimento, como o professor Paulo Sérgio viveu isso desde a Conferência de Viena, e ele descreve tantas articulações que foram sendo construídas, inclusive em diálogo com diferentes governos, mais ou menos desde 2015, são retrocessos que estão escalando perigosamente no Brasil e no mundo. E é nesse momento que é estratégico que os movimentos sociais, como a comunidade acadêmica, explorem as convergências e fortaleçam o diálogo, evitando que ainda mais terreno seja perdido para essas forças que vêm impondo violência, restringindo liberdades fundamentais e estão abertamente questionando a essência dos direitos humanos. O movimento dos direitos humanos, assim como, obviamente, a comunidade acadêmica, não é e nem nunca será uniforme. É sempre importante entender que haverão divergências profundas e muito necessárias, inclusive, sobre como interpretar obrigações, como medir ou avaliar os nossos sucessos ou retrocessos nesse movimento. Mas o que tem que se atentar sempre é para agir de forma a ampliar os esforços estratégicos que detêm aqueles que atuam abertamente e muitas vezes, como é o caso atual, violentamente para impedir o debate e para consolidar controles autoritários. E na trajetória do professor Paulo Sérgio, tivemos sempre esse senso de urgência e de ação estratégica, seja na experiência da ditadura militar, com a criação da Comissão Teotônio Vilela no fim da ditadura militar, assim como agora com a criação da Comissão Arns, reagindo aos retrocessos mais recentes desde 2019. Ele também faz isso em situações internacionais com crises agudas, como Síria, Mianmar ou no Burundi. O nosso papel também, quando atuando como mecanismos internacionais de proteção aos direitos humanos, ele necessariamente envolve exatamente esse tipo de criação de espaços e de pontes urgentes. E é por isso que eu considero que esse espaço na Ampox e essa discussão hoje são tão importantes. É preciso fortalecer essas pontes para que se encontre saídas. E também é por isso que é tão simbólico que essa discussão toda traga o professor Paulo Sérgio no nome. É uma honra, novamente, impossível, é uma grande honra comentar, e é uma responsabilidade impossível cobrir toda a gama de ações e de temas que o professor levantou. Eu sou apenas um dos muitos pesquisadores, professores, jornalistas, ativistas, advogados, políticos que tiveram e ainda estão ao lado dele nessa trajetória tão rica para a proteção e promoção dos direitos humanos no Brasil e no mundo. Então, eu agradeço novamente a Ampox pelo espaço e parabenizo ao Paulo Sérgio, que todos nós sigamos adiante nesse momento e sempre, como você fez e faz. Obrigado. Bom, nós estamos, então, no encerramento, e foi uma enorme emoção de ouvir Paulo Sérgio.
como eu disse, eu não fui contraditado, não é? Pensamento e ação e pensamento estão entrelaçados, não é? E a conferência é uma enorme demonstração dessas relações. Eu também queria deixar claro que esta é uma conferência que tem um sentido histórico, não só pelo seu momento, né, no Brasil e no mundo também, mas sobretudo no Brasil, mas é um grande legado para as futuras gerações de cientistas sociais, né, de que ainda temos modelos a serem cultivados. Né. Eu agradeço também ao Marcelo Daia pela seus comentários muito inteligentes, né. E quero dizer, Marcelo, que eu fiquei lembrando aqui, quando você era meu aluno, e nós uma vez paramos do corredor para conversar e você me perguntava, mas o que é mesmo essa questão dos direitos humanos? Né? E eu estava um jovem professor também, naquela época, comecei a falar, bom, comecei a explicar, e daí foi quando eu falei, não, vai lá no núcleo, e a gente começa a trabalhar, e aí eu acho que desencadeou o seu interesse, e dizer para você que é muito emocionante também te ouvir, com essa solidez e essa maturidade, né, que não só ligado às suas raízes, né, intelectuais, mas também o seu trabalho extremamente importante nesses organismos internacionais. Eu quero encerrar dizendo que me senti também muito tocado, emocionado pelas palavras do Paulo Sérgio. É sempre bom, nesses momentos muito difíceis, né, de desafios quase intransponíveis, voltar no tempo e ver que é possível agir, né, e que é possível transformar. Então, muito obrigado. Obrigado a Unpox por esta sessão, né, por essa homenagem, e convido a todos que continuem assistindo, né, a extensa programação do nosso encontro, agora em andamento. Uma boa tarde a todos.